quando o desabafo é a bênção da comunicação do homem aflito com o seu Deus de poder. Quem esteve aqui na sexta-feira vai reforçar alguns pontos, e quem não esteve vai ficar atento para juntos aprendermos com a palavra de Deus. Eu fui motivado a falar sobre isso, e escrevi sobre isso, e recebi o texto de um amigo meu, que me mandou o texto alguns meses atrás, Maurício Paula Lima. Inclusive ele esteve aqui na igreja falando sobre economia e finanças, e eu gostei tanto do texto, e pensei assim, esse texto dá uma mensagem, esse texto é base para uma mensagem. O irmão ou a irmã pode estar perguntando assim: pastor, mas por que falar sobre o desabafo? Bom, em primeiro lugar, nós pastores entendemos que há muitas pessoas tristes na sociedade contemporânea, pessoas cabisbaixas, pessoas rendendo-se à depressão por não saberem colocar para fora aquilo que está matando a sua alegria de viver e mexendo negativamente com a sua alma. Tudo isso porque ao longo do tempo não aprenderam a compartilhar, não aprenderam a lamentar, não aprenderam a desabafar. E quando a alma morre, muitas vezes a pessoa também decreta a sua morte. Neste mundo tão lindo, a pessoa diz: não quero mais viver, e passa a viver como um zumbi, passa a viver como um morto-vivo. A vida não tem mais sabor para estes. O grande escritor Rubem Alves, já falei do Rubem Alves várias vezes aqui na igreja, já falecido, escreveu muitos livros, escreveu tantos livros que falam sobre o amor de Deus e falam sobre a nossa dependência, que as editoras elas começam a relançar os livros de Rubem Alves com outro título. E daí aqueles que gostam do Rubem Alves compram 2 livros iguais, mas com títulos diferentes. Isso aconteceu com um livro de Rubem Alves com o título Ostra Feliz Não Produz Pedra, que é o mesmo livro que foi lançado antigamente, que tinha o título Se Eu Pudesse Viver a Minha Vida Novamente. E tem um texto que eu gostaria de ler para começarmos a nossa meditação nesta noite, falando sobre o desabafo. Rubem Alves escreveu o seguinte: a alma é um cenário. Por vezes ela é como uma manhã brilhante e fresca, inundada de alegria. Por vezes ela é como o pôr do sol, triste e nostálgico. A vida é assim, mas se é manhã brilhante o tempo todo, alguma coisa está errada. Tristeza é preciso. A tristeza torna as pessoas mais ternas. Se é crepúsculo o tempo todo, alguma coisa não está bem. Alegria é preciso. Alegria é a chama que dá vontade de viver. É preciso que a tristeza seja temperada com alegria. Tristeza só é muito perigoso. As pessoas começam a desejar morrer. Essa é a razão porque os deprimidos querem dormir o tempo todo. O dormir é uma morte reversível. Quando a gente está com dor de cabeça, toma aspirina sem vergonha alguma. Quando a gente está com dor de alma, tristeza, algum remédio é preciso para não querer morrer, para voltar a ter alegria. Uma ajuda para a tristeza é conversar. Para isso é preciso ter alguém que escute, que entenda a tristeza. Muitas pessoas procuram terapia para isso, não porque sejam doentes mentais, mas porque precisam compartilhar sua tristeza com alguém que conheça a luz crepuscular. Qual é o significado nesse texto da conversa, do compartilhar, do desabafar? Desabafar, quando você pensa na palavra, nos dá a ideia de colocar o bafo para fora, de colocar aquilo que está na sua alma e compartilhar aquilo com um amigo ou com o próprio Deus. 2 sinônimos para a palavra desabafar encontrados no dicionário: aliviar e descarregar. Mas quando nós usamos o verbo desabafar, parece que nós estamos falando algo reprovável por Deus. Não podemos desabafar com Deus. Aliviar ou descarregar parece que se torna mais aceitável. Eu vou
descarregar os meus problemas nas mãos do Senhor. Eu vou aliviar a minha dor falando com Deus. Parece que assim é mais tranquilo. Mas desabafar dá um sentido que nós achamos que é reprovável por Deus. Eu quero lhe dizer que é muito importante você colocar para fora, você rasgar o seu coração, você até chorar diante de Deus, você dizer assim: Senhor, não estou aguentando mais. Você já desabafou com alguém das suas amizades, pessoas que estão na igreja, pessoas que você confia, do seu círculo familiar, você já desabafou com essa pessoa? Eu quero lhe dizer que quando eu era mais jovem, eu achava que não devia desabafar com ninguém. Eu me fechava como um baú, como uma ostra, chegava em casa do serviço, da escola, e eu lembro que o meu pai me perguntava por que eu era tão quieto assim, por que eu não falava, por que eu não punha para fora. E muitas vezes só eu sei aqueles segredos que estavam dentro de mim, mas que deviam ser compartilhados, porque isso ia aliviar minha alma, ia me fazer mais compreendido pelos meus pais, pelos meus amigos, por pessoas que me conheciam, mas não me conheciam na sua totalidade. Então, irmãos, ao passar do tempo, eu fui percebendo através da palavra de Deus a importância de você compartilhar a sua dor. Você lê a palavra de Deus e você vê homens e mulheres chorando abundantemente, clamando ao Senhor, colocando a sua dor para Deus e tendo em Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Eu fui compreendendo que é muito importante você ter alguém confiável para você falar daquilo que está dentro do seu coração. Eu fui percebendo que a oração, ela se transforma muitas vezes num lamento, muitas vezes num desabafo, para eu poder gritar para Deus os meus dilemas, as minhas dúvidas, a minha solidão, talvez até a minha dor. Eu percebi que é muito importante verbalizar isso. É muito importante. Não apenas fazer aquela oração silenciosa, não apenas ficar com mimimi para Deus. Nós temos que colocar diante de Deus mesmo, porque Jesus é o nosso bom amigo. Deus é aquele que diz assim: eu estou aqui, eu estou presente, eu estou contigo. Eu descobri que muitas vezes eu preciso escrever o meu desabafo. Você já tentou isso? Faça uma oração escrita, coloque o seu desabafo, alivie a sua dor, coloque aquilo que está dentro de você num papel, rasgue depois se quiser, ou guarde um caderno de orações. Você vai ver como é importante. Certa vez eu comecei a escrever as minhas orações, e eu voltava e via o quanto Deus esteve comigo no momento que eu estava escrevendo uma oração de lamento, no momento que eu estava me sentindo tão só. Eu sentia a presença de Deus. Nós precisamos disso. Sabe, irmãos, tem um texto da palavra de Deus que conta a história da vida de uma mulher sunamita, Geazi, que era o servo de Eliseu. Ele foi ao encontro daquela mulher, quando aquela mulher estava desesperada. Ele encontra aquela mulher no caminho e pergunta assim: vai tudo bem com você? E aquela mulher diz: vai tudo bem. E continua a sua caminhada, porque ela queria conversar com Eliseu. Afinal de contas, foi Eliseu que havia prometido um filho para ela. Mas quando ela diz vai tudo bem para Geazi, havia um menino morto na sua casa, e era o seu filho. Nós não podemos querer esconder de Deus aquilo que está no nosso coração. Às vezes o casamento está falindo, às vezes nós estamos com a nossa família indo de mal a pior, e muitas vezes nós não falamos com Deus, nós não declaramos isso para Deus. Aquela mulher disse que estava tudo bem com ela, mas havia um filho morto na sua casa. Se há um sonho morto dentro do seu coração, desabafe hoje com Deus, clame ao Senhor, externe a sua dor, Ele vai fazer um milagre na sua vida hoje. Você crê nisso? Eu creio. Aquilo que está morto pode ressuscitar, e foi isso que Eliseu fez com o filho daquela mulher. Nós temos visto Deus fazer maravilhas no meio de nós, e Ele diz isso mesmo: santificai-vos, porque você vai ver
eu vou fazer maravilhas no meio de vós, e nós muitas vezes nos esquecemos disso. Quero lhe dizer também que, se você é uma pessoa normal, eu imagino que você tem ansiedade, sendo novo ou sendo idoso. Criança, muitas vezes nós vemos uma criança de colo, né? A Melissa mesmo, né? Eu falo para o pastor Márcio assim: não tem problema essa menina, não tem conta para pagar, né? Não tem nada para fazer, é só comer e dormir. Que bênção de Deus, né? Mas nós acumulamos decepções, frustrações, problemas de todo tipo. Então, eu e você, nós precisamos desabafar, nós precisamos aliviar, nós precisamos descarregar, porque muitas vezes a situação pode ficar insuportável. Quando o tempo passa e nós não buscamos a Deus, algo de ruim está acontecendo, dores estão se acumulando. A falta de desabafo faz mal à saúde, faz mal à saúde e faz mal à alma. Uma médica cardiologista, ela declarou que uma pessoa que sofre calada adoece mais rapidamente, sabia? Uma pessoa que sofre calada. Um psiquiatra alertou para o seguinte: quando engolimos sapos, chega uma hora em que o organismo não suporta mais a tensão e estoura por meio de doenças. É a somatização, né? Daí você encontra pessoas que estão com dor na coluna, pessoas que estão tudo empipocadas, pessoas que não dormem à noite, pessoas não externam, não falam com Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, irmãos, mas comigo é muito comum acontecer quando eu estou com algum problema muito sério, quando eu estou com uma dúvida, quando alguma coisa está causando ansiedade no meu coração, eu oro. E sabe o que acontece quando eu termino a oração? Eu estou muito melhor do que eu estava quando eu comecei a orar, porque essa é a ação terapêutica de Deus. Eu desabafo, eu coloco diante de Deus e Deus vai me abençoando, e antes que a bênção chegue, eu tenho forças para caminhar, e Deus renova o meu ânimo, e Deus me dá força. Um psicanalista muito famoso da USP, ele afirmou o seguinte: um dos remédios para prevenir as doenças do coração é o desabafo. Já ouviram falar sobre uma pessoa que teve um infarto? Aí falam assim: mas essa pessoa não comia gordura, essa pessoa tinha uma vida saudável, mas essa pessoa guardava dentro dela muitas coisas. E a própria ciência, a própria medicina constatou que isso faz mal para a saúde. Então, irmãos, o que fica dentro, o que nos sufoca, é veneno terrível. Logo, você precisa desabafar na busca pela libertação daquilo que abafa, que sufoca. Tem um texto muito bonito, os irmãos já estão falando assim que eu não ia ler texto bíblico, né? Tem um texto muito bonito no livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 6. Se você quiser conferir depois, você pode ver. O texto fala: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mas o versículo 6 do capítulo 34 diz assim: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Amém? Quando você clama, Deus ouve. E você pode dizer assim: Senhor, eu estou aflito. Isso não é pecado. Você dizer assim: eu estou triste, Senhor, não é pecado. Você dizer: eu estou confuso, Senhor, não é pecado. É pecado você fazer da sua tristeza, da sua confusão, daquilo que você não pode fazer pecado através dessas coisas. O Salmo 62, versículo 8, também é um texto que fala de confiança e de entrega. 62, 8 diz assim: confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Derrame diante de Deus o seu coração, ele é o nosso refúgio. Confie nele, derrame diante dele o seu coração, abra o seu coração diante de Deus, rasgue o seu coração, não finja o que você é para Deus, porque Ele conhece, Ele sonda, Ele sabe o nosso assentar, o nosso levantar. E muitas vezes nós enganamos o homem, mas Deus
não conseguimos. Então, confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso recurso. Sabe o que eu quero que você entenda antes de sair daqui nessa noite? Que nós temos uma arma poderosa para nos manter em pé, para nos fortalecer. E nós muitas vezes negligenciamos isso, porque nós não lembramos que podemos derramar diante de Deus o nosso coração, porque nós não lembramos que quando nós clamamos, Deus nos ouve e nos livra de todas as nossas tribulações. São apenas 2 textos, 2 versículos que eu li no livro dos Salmos, e 2 encorajamentos ao desabafo. Mas eu queria falar que não é só no livro dos Salmos que nós encontramos o encorajamento ao desabafo. Jó foi um homem que desabafou diante de Deus. Jó foi um homem que se levantou. Jó foi um homem que lamentou, mas ele recebeu a bênção do Senhor. Outro convite desse está no livro chamado Lamentações de Jeremias, e o nome do livro já diz tudo, né? Lamentação, desabafo, clamor, colocar diante de Deus. O profeta Jeremias diz no capítulo 2 de Lamentações, versículo 19, presta atenção, é uma oração. Ele diz o seguinte: levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Entenderam? Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. O que é essa palavra, irmãos? Se não um convite à prática do desabafo, à prática desse derramar do coração diante de Deus. Quando a minha filha Natália, com 2 anos de idade, ela ficou internada no Hospital Sabará, em São Paulo, hospital infantil, a Natália, ninguém descobriu que ela tinha, e ela ficou muitos dias e noites com dores insuportáveis no abdômen. Fizeram de tudo com a Natália, tiraram o líquor da espinha, fizeram tudo quanto é exame, e eu e a Delci estávamos quase entrando em desespero, né? Orávamos, mas o coração do homem, muitas vezes, ele enfraquece diante de uma dor como essa, ainda mais de um filho. E numa noite, os tios da Delci apareceram lá e disseram que eu precisava dormir um pouco, precisava descansar, e de fato eu precisava. Eles conseguiram me levar para a casa do meu pai, mas quando eu desci do hospital, eu dei um grito, eu desabafei, aquela dor que estava dentro de mim, eu clamei ao Senhor. E como foi bom isso, irmãos? Como foi bom? Como trouxe saúde à minha alma? Como Deus falou comigo antes da Natália ser curada, que a Natália seria curada. Mas naquele brado, naquele grito que eu dei, eu fiz também uma oração de entrega. Eu reconheci que a Natália não era nossa, mas era de Deus. E é importante isso, irmãos, nós reconhecermos que tudo aquilo que nós temos é do Senhor. Os nossos filhos, a nossa casa, os nossos bens, a nossa vida, tudo é do Senhor. E daí eu posso desabafar, eu posso gritar, eu posso dizer: Senhor, faça a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Quando eu olho para o Salmo 102, e terminando a história para quem não conhece, a Natália, depois daquele dia, apareceu um médico hematologista, que ele constatou o que ela tinha, e ela foi curada em nome de Jesus. Deus usou a vida daquele médico, tenho certeza disso, eu sei também. Mas quando eu olho para o Salmo 102, eu observo que deram um título para ele, que é o título do desabafo. O Salmo 102, na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Você já se sentiu assim? Oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Você pode ler depois esse Salmo 102. Há um provérbio popular que diz assim: alegria compartilhada é alegria aumentada, dor repartida é dor diminuída. Por isso que nós precisamos falar com uma pessoa de confiança,
um conselheiro, uma pessoa que nos ama. Nós precisamos compartilhar e precisamos também ser usados por Deus para ouvir, para sermos bons ouvintes. Quem sabe você possa se apresentar para Deus nesta noite desta forma: Senhor, eu quero esse ministério para mim. Nós, como pastores, muitas vezes ouvimos as pessoas que querem apenas falar. Não precisamos aconselhar nada, nem ler a Bíblia, nem orar. Muitas pessoas dizem assim: pastor, foi tão bom eu falar com o Senhor. Mas a pessoa não deixou falar. Mas foi bom ela repartir, compartilhar, desabafar. É claro que depois nós oramos com a pessoa também. Mas já imaginou você sendo fiel a Deus e dizendo assim para os pastores: pastor, eu estou me sentindo capacitado, cheio do Espírito Santo, as pessoas confiam em mim, as pessoas me procuram, eu posso aconselhá-las com a palavra de Deus? Claro que pode. Tem irmão que diz assim: pastor, eu não tenho condições de fazer nada, mas a palavra de Deus diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros. Que forma maravilhosa, né, de você ouvir, de você aconselhar, de você orar pela pessoa. Isso é maravilhoso, irmãos, e você pode fazer isso. Mas a melhor forma de desabafar, eu quero compartilhar com os irmãos, é a oração. Melhor forma de desabafar. Tem um hino no nosso cenário que diz: em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Amém? A oração é a melhor forma. Em fervente oração, colocado aos pés de Jesus. Davi sabia disso, por isso quando ele sente o peso do seu pecado, ele escreve o Salmo 32, escreve o Salmo 51, quando ele está aflito, ele escreve o Salmo 86 em forma de oração, e o Salmo 142 é um lindo desabafo de Davi. Queria que fosse colocado Salmo 142, Salmo de Davi, oração que ele fez quando estava na caverna. Leiam comigo o Salmo. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Presta atenção. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Coisa linda. Um homem na caverna, acuado, muitas vezes com medo, mas reconhecendo que Deus ouve a sua oração na caverna. Jonas fez uma oração a Deus na barriga de um peixe. Elias também estava na caverna. Então muitas vezes nós achamos que não podemos dizer para Deus que estamos tristes, que somos fracos, que devemos pedir livramento do Senhor, mas o texto diz que Ele é o nosso refúgio. Então nós temos ali esse Deus tão poderoso para ouvir a nossa oração e para vir a nosso favor, que está aqui nessa noite, disponível a cada um de nós. Veja novamente o Salmo 62, versículo 8, o salmista afirma essa verdade: confie nele, isto é, confie no Senhor, em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração. Você precisa confiar mais no Senhor. Eu também preciso. Por isso que a oração dos discípulos de Jesus foi essa: Senhor, aumenta a minha fé. Nós precisamos disso, irmãos. Quando nós achamos que já estamos num patamar que Deus se agrada de nós, nós não buscamos melhorar. Mas nós precisamos pedir para Deus. Você confia em Deus? Você crê que Ele existe, que recompensa aqueles que buscam por Ele? Eu reconheço.
Então, sabe o que você pode fazer, meu irmão, minha irmã? Entra no seu quarto, fecha a porta, experimente derramar o coração perante Deus, deixa tudo no altar de Deus nesta noite. Jesus afirmou que o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. O Pai está dentro do seu coração em secreto hoje. Não adianta fugir, não adianta fingir, não adianta dizer que não tem. Ele sabe qual é o seu problema que está lá, e o seu segredo que está lá fechado a 7 chaves. E eu quero dizer, irmãos, que desabafo não é pecado. Quem desabafa põe para fora o que está dentro, e muitas vezes fala coisas absurdas com Deus. Eu quero mostrar isso através de alguns exemplos. O exemplo de Jó. Jó, a palavra de Deus diz que ele era reto, temente a Deus, se desviava do mal. Currículo melhor não tem. E a maneira como Jó tratava os seus filhos, a sua família, quantos bens Jó tinha. Então falar sobre Jó e o desabafo de Jó com Deus é meio complicado, porque nós lemos só o começo e o final do livro. Mas o recheio do livro de Jó nos apresenta um Jó que desabafava diante de Deus, que amaldiçoou o dia do seu nascimento e disse assim para Deus, questionando: por que me prolonga a vida, Senhor, se o meu fim é certo? Irmãos, vocês acham que Deus ficou irritado com Jó? Ficou irado com Jó? Não. Jó desabafou e Deus sustentou e abençoou a vida deste homem. E a palavra de Deus diz que o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Outra pessoa que desabafa diante de Deus, e que eu quero trazer para os irmãos aqui nesta noite rapidamente, é Ana. Ana queria um filho e não havia como ela ter o filho porque ela era estéril. E ela ora e ela busca o Senhor. E a outra esposa autorizada, Eucana era o seu marido, e havia uma outra esposa, essa deu um filho. E essa outra esposa que deu um filho ao marido das duas, ela começou a caçoar, e Ana começou a ficar extremamente nervosa com isso, passou a ser uma pessoa triste, passou a ter crises de choro e falta de apetite. Aí veio a ideia dela: quando tudo deixares no altar do Senhor. Ela desabafou, ela buscou a Deus, ela sabia que Deus estava lá, e sabe o final da história? Ana mudou o seu semblante, recuperou a vontade de comer, a sua alegria, a sua esperança, e poucas semanas depois, Deus deu para ela o primeiro sinal da sua gravidez. E ela teve Samuel, um dos homens extraordinários do Antigo Testamento. E não termina aí, porque Ana, depois de Samuel, ele engravidou mais 4 ou 5 vezes. Esse é o Deus que nós conhecemos, é o Deus que está aqui, é o Deus que, quando nós reconhecemos que Ele é Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor do milagre, da bênção, coisas maravilhosas acontecem. E por fim, Jesus, que pratica o desabafo do Jesus homem, sendo ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. A Bíblia conta que Jesus reuniu 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, abriu o coração com eles e falou o que estava sentindo. Jesus disse assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Mateus 26, 38. Outra ocasião, Jesus também desabafa dizendo assim: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Certa feita, Jesus, no Getsemane, mostra o seu rosto e ora dizendo assim: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim como tu queres. Mas o Pai ouviu o desabafo do Filho. E a palavra de Deus diz que Deus o exaltou sobremaneira. Ele está assentado à direita de Deus, onde há de ir a julgar os vivos e os mortos. Irmãos, quero concluir dizendo que pecado é murmuração. Pecado é reclamar de Deus. Pecado é dizer desaforos para Deus quando nós estamos passando por alguma dificuldade. Pecado é dizer
contra Deus e não sobre Deus. Deus está aqui para nos abençoar. E eu quero incentivar você nesta semana a tirar uma semana abençoada, onde você vai colocar tudo diante do Senhor, no altar de Deus. Você vai dizer para Deus aquilo que está no mais profundo do seu coração e da sua alma, assim como Davi disse no Salmo de número 40, onde nós podemos ver Davi dizendo assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Que Deus, na sua infinita graça, Ele possa nos abençoar nesta noite. Amém?